Uma excelente tarde a todos. Eu acho que cabe a reflexão que eu vou propor, principalmente para muitos de nós que nos intitulamos, de uma forma ou de outra, seguidores de alguma doutrina ou religião, em que, com o passar do tempo, nós vamos nos instruindo a respeito, vamos nos capacitando intelectualmente, nos envolvendo nos estudos e ensinos que são apresentados a nós e que nós nos interessamos por conhecer. Excelente. Mas me preocupa bastante um aspecto, que a partir desse momento nós entramos numa linha muito tênue do conhecer, saber, achar que sabe, achar que temos condições de ser orientadores e nos perdemos em pontos extremamente delicados e que nós, dentro de todos esses estudos que fazemos, eles são de uma forma ou de outra passados a nós como alerta através das psicografias, no caso dos livros espíritas, das psicofonias, no caso das manifestações pela mediunidade que se apresenta, que é vaidade, o orgulho, a presunção de que nós estamos num patamar acima da maioria daqueles que nos rodeiam. E muitas vezes nos perdemos em algo extremamente delicado, sutil e que talvez seja o maior derrubador de muitos de nós: a vaidade. Essa precisa ser muito bem entendida por nós, a vaidade. E isso a gente percebe que tem acontecido bastante em diversas situações, em diversos locais. Eu tenho muito receio desse risco que nós corremos. Nós temos que estar muito, mas muito ligados e alertas para não nos tornarmos inconvenientes para nós mesmos. Porque aqueles que nos rodeiam começam a nos observar de uma maneira diferente. E talvez até, percebendo as nossas vaidades, consigam mudar as próprias. Vamos nos dedicando a tantas coisas e esquecemos o básico da nossa proposta e da história que nós abraçamos, que é o acolher. Mas não é o acolher simbólico, é o acolher com o coração, é o acolher com a simplicidade, é o acolher em qualquer local, em qualquer ambiente. Porque as chamadas igrejas que nós criamos, talvez, na maioria das vezes, é o lugar que Deus menos está. Porque não precisa estar. Ele tem que estar aonde nós caminhamos, aonde as pessoas caminham, aonde a necessidade existe, aonde a falta de muitas coisas faz com que ele ali esteja para nos sensibilizar e para fazer com que aqueles que estão enfrentando, é bom que se diga, as dificuldades percebam isso como ação educativa para o crescimento espiritual, tanto no aspecto moral como no aspecto material. Eu acho que é uma visão que nós temos que ter com muito cuidado. Nós estamos, ao longo do tempo, criando alguns gurus, não é? Isso não é bom. Nunca foi bom. E não será bom. Para nenhuma das partes. Nem para aqueles que nós achamos que são gurus, nem para nós, que começamos a querer achar que são gurus. Vamos ter muito cuidado. Eu tenho a impressão que muitos que escutarem o que eu estou gravando não gostem de ouvir. Mas o compromisso que nós temos com a vida, qual é? É fazer reflexões
pensando, em primeiro lugar, se nós não estamos sendo assim, virando os dedos para nós mesmos, antes de virar os dedos achando os defeitos e situações ainda não aprendidas por aqueles que nos rodeiam. Vamos ter muito cuidado, muito cuidado. Se a gente olhar o nosso mestre, ele foi muito sábio em tantas coisas, tantas coisas. Outro dia eu ficava pesquisando, será que o mestre disse em algum momento, tentou convencer quem quer que seja que estava ao seu lado à época, de que deveriam fazer as coisas diferentes? Não. Sábio. Ele não fazia isso porque entendia e entende que cada um de nós tem o tempo certo para absorver e fazer mudanças, mesmo que nos achemos profundos conhecedores de escrituras, de livros, de evangelhos, de tantas obras que às vezes nós decoramos, somos capazes de falar sobre elas com a maior propriedade, fazendo as interpretações, mas na maioria das vezes nós não conseguimos vivenciar. Esse é o problema. E o mestre não tentou convencer ninguém. Não tentou convencer aqueles que o rodeavam, que eram chamados de discípulos ou seguidores. Não tentou. Ele apenas exemplificava com parábolas ou dando exemplo pessoal. Não tentou convencer Pilatos de nada. Aceitou, porque sabia que não modificaria a posição de quem quer que seja. Cada um tem que aprender enfrentando a ação educativa da vida. Ele não tentou convencer nenhum dos discípulos, mesmo aquele que o entregou, não tentou. Deixou que as coisas acontecessem de acordo com a vontade, o desejo e a condição de cada um. Não acusou, não disse em momento algum que tinha feito milagres, mas atribuiu a cada um a sua fé. As coisas aconteceram porque você fez com que acontecesse. E com isso, ele nos deu uma mensagem profunda, que as transformações que temos que fazer, elas têm que nascer na nossa intimidade. Nós sempre falamos que as preces, orações, seja lá de que forma for, elevação de pensamento ao alto, assim a gente se refere, é fundamental, como o primeiro momento de ligação. Mas se não houver uma ação de consequência de transformação no passo seguinte, essas orações serão diluídas no espaço, chegando a corações, mas a corações que, se nos devolvessem a prece, dizia, tudo bem, eu recebi. Agora, e a parte que lhe cabe fazer de transformação? Isso é que é passado para nós. Vamos refletir sobre isso. Apenas isso. Refletir, pensar e tentar reorganizar a nossa intimidade para que a gente tire o máximo proveito de aprendizado, não apenas de acúmulo de conhecimento. E assim vamos, porque a vida é dia a dia. Vamos lá.